O Lula está sendo tratado como um leproso em Brasília. Ninguém quer ficar perto dele com medo de também perder as eleições em 26. Está rolando um boato já há alguns meses que os partidos do Centrão não estão mais disputando os ministérios e, na realidade, eles estão recusando e desviando desses ministérios porque os políticos mais consolidados estão com medo de ter um protagonismo nesse governo e perder as eleições conjuntamente com o Lula em 2026. E a cada pesquisa que a reputação do Lula cai, a cada escândalo de corrupção, a cada desafio com o STF, eles se distanciam mais. Mas agora, pela primeira vez, e talvez a primeira vez da história do Brasil, um ministério é recusado após a oferta para um político que teve conversas antes à porta fechada e ocorreu todo o rito de negociação para não ter esse tipo de vergonha em público, mas teve essa vergonha em público. E esse é um grande sinal, porque antes era um boato, uma especulação que os ministérios estavam sendo recusados. Agora é um fato consolidado com várias e várias manchetes. Presta atenção. Antes, obviamente, já se inscreve no canal, curte o vídeo se você quer ficar sempre informado com notícia direto ao ponto. Vamos lá! Cúpula do União discute o que fazer após líder recusar convite de Lula. Exatamente. Mesmo depois de ter passado por todo o rito de comunicação, no background, as salas fechadas, aconteceu essa grande vergonha. O Pedro Lucas, que é o líder do União, recusou o convite do Lula de assumir a vaga deixada por Juscelino Filho, que está sendo investigado por desviar dinheiro de emendas. E temos aqui toda a comunicação e tudo como foi feito. Quem indicou ele foi a Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, ou seja, quem estava fazendo o meio do caminho foi ela. Quem indicou literalmente foi o União Brasil, porque o Juscelino era do União Brasil e tem uma negociação porque o União Brasil é da base do governo. E depois dessa recusa, saiu uma nota dizendo que isso não abala as relações do União Brasil com o presidente e sim, o União Brasil continua na mesma base. Segundo relatos da Gleisi, o União Brasil apresentou o nome do Pedro Lucas para substituir o Juscelino nas comunicações. O presidente, o Lula, aceitou e fez o convite também para o Lucas assumir. O Pedro Lucas só pediu para assumir depois da Páscoa, que ele tinha que resolver alguns meandros, já que ele era o líder da bancada. Mas agora ele recusa. Isso aqui foi a fala da Gleisi. A Gleisi não falou agora ele recusa, mas isso aqui foi a explicação da Gleisi de como ocorreu o processo. Ou seja, não faz tanto sentido, isso dá dois sinais claros. Primeiro sinal é que a União Brasil está se rachando, isso já é um fato, que a União Brasil está se rachando. Mas cada vez se consolida mais, pelo que parece. Uma parte quer ficar com o governo, que está atualmente, que é muito lucrativo, e a outra parte está pensando no longo prazo, que entende que se ficar muito perto do governo, eles vão perder as eleições em 26. E essa matéria do CNN explica de forma clara o que está passando na cabeça dos políticos. Presta atenção. E enquanto o governo Lula mostra um cansaço do ponto de vista de imagem, mostra exatamente uma deterioração na popularidade, os partidos começaram a calcular exatamente que não haveria muito interesse em ocupar cargos de muito destaque, ter sua imagem atrelada ao governo Lula. Muitas lideranças, inclusive, pontuaram isso. Deputados com quem eu conversei pontuaram que não queriam uma associação direta ao governo Lula, tão próximo, inclusive, da eleição. Então, há um movimento muito complicado para o governo. Ninguém quer pagar o preço de estar associado ao Lula nas eleições. Só quem é extrema-direita. Quem não é extrema-direita, quem é centrão, sabe que vai perder voto e sabe que vai perder as eleições. O governo Lula que tenta exatamente ampliar a sua capacidade, a sua possibilidade, seu poderio de articulação no Congresso Nacional, por exemplo, barrar o PL da anistia, aprovar matérias importantes de interesse do governo, como é o caso, por exemplo, da revisão do imposto de renda, da tabela do imposto de renda, né, isentar aqueles que ganham até R$5.000, e o governo tem uma dificuldade significativa de atrair parlamentares e lideranças importantes que evitam exatamente essa associação direta com essa preocupação acerca no cenário eleitoral e da competitividade de uma candidatura apoiada pelo presidente Lula em 2026.
Ou seja, os políticos com maior nível de inteligência estão pulando do barco e isso vai zerar a governabilidade do presidente. E talvez ele não consiga nem aprovar essa pauta que é muito populista, que é a isenção dos R$ 5.000. E isso vai enterrar completamente qualquer possibilidade de sucesso em 26. Mas tem uma segunda parte, que é a fala do presidente do União Brasil. Presta atenção. Vou destacar aqui, Vitor, uma nota que foi divulgada agora há pouco pelo União Brasil e assinada por Antônio Rueda, que é o presidente do partido. Tem um parágrafo que ele diz aqui exatamente o seguinte: essa decisão, tomada com maturidade e responsabilidade, não representa qualquer desacordo, muito menos constrangimento, entre o partido e o governo federal. Ao contrário, reflete o compromisso com estabilidade política e coerência na condução das nossas prioridades parlamentares. É isso, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, uma reviravolta nesse assunto, mostra Claramente demonstra um desalinhamento gigante e um racha no partido. E esse racha já está sendo divulgado pela mídia há algum tempo, que realmente a União Brasil tem uma parte que quer ficar junto com o presidente e a outra quer se distanciar, porque sabe que o Lula vai retirar votos deles e eles estão com medo de não se reeleger e sabem que as eleições de 26 vão ser complicadas. E no Twitter tem algumas pessoas associando isso ao plano Temer. Falam que o Temer está realmente agindo muito intensamente nos bastidores da política e já influenciando o afastamento de personagens muito relevantes na política brasileira do governo Lula, prejudicando ainda mais a governabilidade. Dito isso, se você gostou e quer ficar informado, segue o canal, curte o vídeo e até a próxima. Um abraço.